A derrubada do João Goulart foi obra exclusivamente da classe política, dos governadores e do Congresso. Quem declarou a presidência vacante foi o Senado. Eles nem sabiam do negócio da movimentação militar. Inclusive, numa sessão conjunta da Câmara e do Senado, o presidente... Exatamente, porque o presidente tinha se ausentado, eles falavam, não temos mais presidente, então fica aqui o vice-presidente, assume, o Ranieri Mazzilli. Isso foi a derrubada do Goulart. Os militares entraram depois, e o que eles destruíram? O comunismo? Não, eles destruíram os líderes do movimento que havia derrubado o João Goulart. Carlos Lacerda, né, Ademar de Barros, todo mundo. E isso foi a grande obra deles. Quer dizer, eles assumiram o poder contra a classe política que havia derrubado o João Goulart. Então, houve um golpe militar? Sim, houve um golpe militar contra os que haviam derrubado o João Goulart, não contra o João Goulart. O poder intelectual é o de mais longa duração. Ele, na verdade, ele só se efetiva depois da morte do seu portador. Então, do meu trabalho, eu só esperava resultados depois da minha morte. Tá certo? Agora, no Brasil, todo mundo só se interessa pela política do dia. Eles acham que é isso que eu estou fazendo. Quer dizer, é um negócio totalmente alucinante. Você veja, mais de 20 mil pessoas passaram pelos meus cursos. Dessas, nem 2 dúzias estão em cargos de governo. Quer dizer, estatisticamente, é natural que alguém busque emprego no governo. Né? E os caras acham que assim, é um plano meu. Eu fiz um plano para infiltrar os caras lá e dominar os ministérios. Isso é tudo fantasia. Você vê, a cultura brasileira, a alta cultura brasileira tinha sido destruída. E eu planejei restaurá-la. Mas a restauração disso precisava de mais 30 ou 40 anos. Eu falei, talvez depois disso surja como efeito uma geração de políticos melhores. Talvez. E os camaradas acham que eu estava tentando objetivar realizar isso agora. Você tem a fantasia total, o problema da corrupção, expôs o PT à execração pública e criou essa ascensão de pessoas liberais, conservadoras, ou como queira chamá-lo. Mas eu sempre disse, isso foi uma ejaculação precoce, porque a reforma da cultura não estava pronta, ainda precisava de mais 30 anos, pelo menos. O senhor continua trabalhando nisso? Continuo, esse é o objetivo da minha vida. A política do dia não me interessa absolutamente. A única mensagem que eu dei, única que eu dei para os meus alunos que estavam em postos de governo foi: saiam daí e voltem para casa. Foi a única. Isso está documentado. E muitos não saíram e continuam lá. O mais inteligente saiu. Que é? Era o Silvio Grimaldi. Alguma influência sobre os políticos eu tenho. Certo? Mas eles não entendem sequer o meu objetivo. Eles acham que o governo deles, o poder deles, é tudo. Não é isso? E eles acham que o meu objetivo é igual ao deles, influenciar a política do dia. Mas isso é mesquinho demais para mim. Então, primeiro mostro toda a argumentação e daí no fim concluo dizendo você é uma besta, você é isso e aquilo. Mas não, eu não troco uma coisa pela outra. Eu nunca fugi da discussão, jamais. Ao contrário, até me antecipo. Veja, aconteceu nessa época, aconteceu a mesma coisa. Não, isso aí é 15 minutos de fama, nós damos um jeito desse cara em 15 minutos. Passaram os 23 anos. E os meus livros. O livro publicado naquela época ainda é best-seller hoje. Ou seja, eu ganhei essa briga de maneira absolutamente brilhante. Humilhei toda uma geração de intelectuais metidos. Né? Agora aparece uma outra geração dizendo a mesma coisa. A glória dele vai acabar daqui a pouco. Eu falo, não vai não. A minha glória não é influenciar o governo do dia. No século seguinte, os meus livros serão lidos. Aquele esgrimista de ideias refinadas, às vezes não virou um atirador de pedras a esmo? É só você conferir. Agora, o pessoal que só lê posts do Facebook pode ter essa ideia. Mas é onde faz mais barulho. Claro, é onde faz mais barulho, mas não é onde está o essencial da coisa. Agora, se você pega, por exemplo, essa semana à época, quer fazer uma interpretação do meu pensamento. Você não leu nada. As informações históricas dele são todas erradas. Né? E quer fazer um julgamento. Quer dizer, não tem envergadura intelectual para discutir comigo. Nenhum desses. Eu afirmo categoricamente. Na intelectualidade esquerdista não tem hoje nenhum sujeito capacitado para discutir comigo. E no meio conservador e liberal também tem muito idiota dando palpite. E eu acho que quem votou no Bolsonaro não foi só a classe média, não. Entre os pobres, ele tem... Foi o que foi essa socióloga outro dia, não sei o nome dela, não sei o que, Solano. Esther Solano. Começou a fazer pesquisa entre os pobres do Brasil. Descobriu que todo mundo bolsonarista e ficou chocado. Quer dizer, ela não sabia disso, não? Eu sabia, eu sempre soube. Eu há 20 anos dizia, o primeiro sujeito que se apresentar candidato a presidente com um programa ostensivamente conservador, vence. Porque a população brasileira é conservadora. Agora, você vê, durante 20 ou 30 anos, mais de 30 anos, a opinião conservadora brasileira, que é majoritária, não teve canais políticos de expressão. Não tinha um partido político, não tinha um jornal, não tinha um canal de televisão, não tinha uma universidade, não tinha nada. Então, como é que se fala de democracia, onde a opinião majoritária não pode ser expressa? A opinião majoritária está proibida. As redes sociais furaram isso aí. Criaram pelo menos uma fragilidade na elite, uma parte da elite aderiu. Então, o povão ganhou a eleição. Veja, o Bolsonaro foi o primeiro candidato presidencial que foi escolhido de fora da elite. Os partidos não o aceitavam, ninguém queria ele. Ele tiveram que improvisar lá um partido para entrar. Então, ele foi escolhido, candidato pelo povo, e foi eleito em seguida pelo povo. A primeira vez que isso aconteceu na nossa história. Apareceu também um general, disse, nunca me interessei pela obra do Olavo de Carvalho, mas fui ler e vi os palavrões e fiquei chocado. Ele diz, no seu quartel, as pessoas quando fazem cocô, elas dizem, eu vou higienizar o meu órgão escritor. Coisa ridícula, pô. Né? Além disso... Mas será que aí não há um
Uma tentativa de atrair, de ter pegada popular, de falar com o povo? Um certo populismo seu? Sim, é um populismo, mas não é um artifício, porque eu sou isso. Isso é verdade. Eu nunca fui membro da elite. Eu sempre fui um Zé Mané. E sou ainda. Eu sou um Zé Mané de sucesso. Eu não tenho cargo público. Eu não tenho emprego, meu Deus do céu. Se eu tivesse emprego, eu teria lascado, porque os caras conseguiriam tirar o meu emprego. Entendeu? Então, eu nasci numa família muito pobre, certo? Eu cresci por meus próprios esforços, tá certo? Não devo nada para ninguém, tá certo? E tenho sucesso popular. E eu falo nesses programas, nesses vídeos, eu falo como eu converso em casa, como eu converso com meus amigos, como eu converso com você. Pô. Eles interpretam o enfático como se fosse agressivo. Não é. Não é de maneira alguma. Quem me conhece sabe que eu não sou nada disso. Agora os caras pintam ele. Ele é um monstro agressivo, sangrento, quer matar todos nós. É tudo maluco. Esses militares foram alçados ao poder por Jair Bolsonaro. Sim. Por que então esses militares tramariam contra o governo Bolsonaro? Eu não sei, pergunto para eles. Você chega lá para o Mourão e fala, Mourão, durante a campanha, você permitiu que o povo imaginasse que você estava 100% do lado do programa do Bolsonaro. Então logo você pega o bem remunerado emprego que você tem, você agora mostra quem é. Você mostra que é a favor da liberação do aborto e que tem que afagar as ONGs, etc. Então, significa o seguinte, você se deixou eleger sob falso pretexto. Você fingiu que era uma coisa que você não é. Ou então você mudou repentinamente do dia para a noite. Cabe a você explicar e não a mim explicar. Agora, por que eu digo isso? Eu passei toda a década de 90 defendendo a honra das Forças Armadas. Ninguém fez tanto pela restauração da boa imagem das Forças Armadas quanto eu. Nenhum militar fez isto. Né? Eles estavam lá ganhando o soldo militar e quietinhos. E eu estava perdendo dinheiro, perdendo emprego, sendo ameaçado de morte para defender a honra das Forças Armadas. Então, eu tenho autoridade para falar assim, nesses termos. Agora, de repente, o general ganha um cargo de ministro e quer bancar o gostação para cima de mim. Então eu pergunto, aí, general Santos Cruz, quantas vezes você saiu em público para defender a honra das Forças Armadas? Nenhuma. Hã? Eu cumpri o que era a sua obrigação. E agora você vem passar pito em mim? Por favor, você não se enxerga. No caso do vice Helmito Mourão, ele disse até que iria processá-lo se houvesse mais alguma ofensa. Ele não vai fazer nada, ele até melhorou o discurso dele. Ele parou com aquelas besteiras, ele aprendeu comigo. Ele leu as coisas e por dentro ele disse, esse cara tem razão, vou mudar o discurso. Agora, por fora, continuou bancando o gostoso. E as Forças Armadas nos livraram do comunismo. Não, ao contrário. Os líderes civis nos livraram do comunismo e vocês passaram 20 anos chamando os comunistas de volta. Não, nós não podemos cercar e oprimir os comunistas por todo lado, tem que deixar uma válvula. Qual a válvula que eles deixaram? A mídia e as universidades. Nos anos mesmo em que os comunistas estavam mudando a sua estratégia, adotando a estratégia do Gramsci, que era de penetração em mídia e universidade. Ou seja, o governo militar facilitou a volta dos comunistas. Então, os comunistas voltaram, triunfaram e durante 35 anos oprimiram e humilharam os militares. E você vai dizer que esses militares têm alguma ideia de estratégia de guerra cultural? Eles não sabem nada disso. A civilização ocidental tem sofrido ataques sobre ataques sobre ataques. O que deveria ser recuperado desses valores que foram vilipendiados? Todo o conhecimento passado. Porque não adianta nada você adquirir novos conhecimentos se você esquece os antigos, que são a base deles. Se você acha sempre que o que é mais novo é melhor do que o antigo, você está se auto-hipnotizando. Está numa espécie de idolatria de você mesmo. Quer dizer, você acha que as gerações anteriores eram todas idiotas, só você é o espertalhão? Que besteira é essa? Essa é vaidade. Isso é uma das coisas que o senhor alerta desde sempre dos jovens, antes de quererem mudar o mundo, vamos tentar entender um pouquinho, conhecer. Mas é claro, né? E olha, entender essas coisas não é fácil. Não é fácil. Mas para isso precisa haver diálogo, precisa haver prática democrática. Sem sombra de dúvida, sem sombra. Isso aí foi essencial. Por isso que esse pessoal que quer acabar com a doutrinação comunista nas escolas, eles estão loucos. Na escola sem partido. Porque o problema não é a doutrinação. O problema é que os comunistas não deixam os seus adversários falar. Eles exercem uma hegemonia e eles sufocam o diálogo. Este é o problema. Se eles fazem a doutrinação deles, mas deixam o outro lado fazer a doutrinação deles por sua vez, dá tudo certo. Tá entendendo? O que não precisa não é a escola sem ideologia. Não, precisa escola com todas as ideologias. Isso é que é o certo. Agora, se você pegar... Esse é um ponto crucial. Como é que você estabelece hegemonia numa universidade? Através de um procedimento único, que é a orientação de teses. Você selecionando as teses que você aprova, você assegura que a próxima geração de professor vai ser igualzinho a você. Pega nas universidades brasileiras, nos últimos 30 ou 40 anos, e pergunta assim, quantas teses anticomunistas foram aprovadas? A resposta é nenhuma. O anticomunismo está proibido nas nossas universidades, está proibido na nossa vida. Não é a pregação comunista, é a supressão do anticomunismo. Esse é que é o problema. Em primeiro lugar, existe uma história brasileira que é marcada por um negócio que se chama Revolução Brasileira. E a Revolução Brasileira é o permanente conflito entre o povo e aquilo que o Raimundo Fauro chamava de estamento burocrático. O que é estamento burocrático? São as famílias e grupos que tomam o Estado como se fosse coisa deles e fazem o que quiser. O patrimonialismo. Patrimonialismo. Tá certo? Então, esse sempre foi o problema brasileiro. E houve, recentemente, uma tomada de consciência disso com o problema da corrupção do PT. O pessoal percebeu, falou, não, esses políticos estão lá, eles acham que o governo, o Estado é deles.
Então, isso é a Revolução Brasileira. Agora, se ele fala revolução, não estou falando revolução sangrenta, sair matando pessoas, isso é absurdo, isso é coisa de louco. Agora, o Bolsonaro foi muito gentil aí, né? Agora, apareceu depois aquele general dizendo que eu sou um maluco e o Bannon é um maluco. Então, ele está dizendo o seguinte: o nosso presidente não está qualificado para escolher seus amigos. Ele não tem maturidade para escolher seus amigos. Ele precisa ser administrado pelo papai, o general, que escolhe os amigos para ele. Isso é um insulto monstruoso que ele fez ao nosso presidente, né? Agora, o Bolsonaro pode ter até exagerado nas minhas qualidades, mas ele sempre foi uma pessoa muito gentil. O Bolsonaro é uma pessoa sincera, uma pessoa simples. E eu gosto dele precisamente por isso. Não pelas ideias políticas dele, que eu nem sei direito quais são, ninguém sabe, né? Pois é, ninguém sabe. Eu sei o seguinte: ele é um homem sincero, é um homem verdadeiro, ele é um patriota, ele gosta do Brasil, ele quer resolver os problemas. É o anti-intelectualismo gritante do Bolsonaro. Como anti-intelectualismo? Ele é um anti-intelectual. Como anti-intelectual? Se ele aparece até na entrevista com o meu livro em cima da mesa. Bom, pode-se dizer que aquilo foi um gesto pensado. Tinha o seu livro e tinha a biografia de Churchill, se não me engano, também. Olha, ele é um homem que lê mais do que esses generais estão falando, né? Ele, sob certo aspecto, está mais informado do problema brasileiro do que muitos dos seus ministros. Agora, ele pode até estar, mas não pelas vias intelectuais. Pode até ser. Mas o que você chama de vias intelectuais? É universitário? Não, leitura. Mas ele não estava lendo o livro, meu Deus do céu. É o seu. Bom, pelo menos assim estava disposto a ler. Você já percebeu, assim, o número de autores e livros totalmente desconhecidos pela nossa classe universitária jornalista, que eu coloquei em circulação, são mais de 1.000. Isso estava banido do Brasil, completamente desconhecido. O que mostra o estado de podridão intelectual que tinha no Brasil. A vida intelectual no Brasil estava morta. Eu restaurei. Eu recriei o diálogo. Eu recriei as questões, você está entendendo? E é claro que o sujeito não pode ler nenhum livro meu sem ele ter a sua mente aberta para todos esses autores de novo. Então, por exemplo, o ignorante Jair Bolsonaro, hoje ele sabe quem é Eric Voegelin, ele sabe quem é o Louis Lavelle, ele sabe quem é um montão de autores que eu abri para ele. Coisas que os nossos intelectuais, entre aspas, não sabiam. Ou seja, o senhor só pode contar que deu ao Bolsonaro. Bom, eu indiquei os 2 ministros e ele aceitou. Não é isso? E foi só? Até agora, tem um que eu tenho dado insistentemente e ele acho que não aceitou ainda. Eu digo: presidente, fale em rede nacional de televisão. Por que eu aconselho isso? Porque a base fundamental de apoio do Bolsonaro é o povão que votou nele. Então ele tem que unir isso aí, se unir com o povão, para ele poder enfrentar as forças intermediárias que são corruptas e a política corrupta, as pessoas de interesses baixos, etc, etc. Eu até lembrei, ao longo da história, você vê muitas vezes assim, a aliança do rei com o povão para esmagar o poder intermediário corrupto, o adverso. Não bastam as lives de quinta-feira. Tem que ir em rede nacional. Não, a live de quinta-feira atinge no máximo 100.000 pessoas. 1/3 da população brasileira não tem internet, não é isso? E a rede nacional de televisão funciona. Então, presidente, faça um programinha de 10 minutos por semana. Conte ao povo o que o senhor está fazendo. Explique a ele que tipo de colaboração o senhor precisa. Isso vai ser um sucesso extraordinário e acaba com 90% das intrigas. Esse caráter refratário do Bolsonaro de não querer negociar, deixa o Congresso, de não querer negociar com os setores que formaram a coalizão de campanha dele, como um possível caminho para uma democracia plebiscitária via redes sociais. Isso faz sentido? Olha, eu penso o seguinte: o povo brasileiro sempre esteve excluído do processo político. Ele não escolhe os candidatos. Ele vota nos candidatos que a elite lhe oferece. Pela primeira vez com o Bolsonaro, ele escolheu o seu candidato e o impôs aos partidos políticos, o impôs à elite e saiu ganhando. Então, isso já é, de certo modo, uma democracia plebiscitária. Tá entendendo? Informal, mas é a decisão popular que está valendo. Ora, quem governou plebiscitariamente? Por exemplo, o De Gaulle. Todo o sucesso do De Gaulle é o seguinte: quando surge uma dúvida, vamos perguntar para o povo. Daí você pergunta o que o povo quer e você faz o que ele mandou fazer. Isso não é uma democracia plebiscitária como regime, mas como uma etapa para a conformação de uma democracia maior, melhor, mais cedo ou mais tarde. Isso é uma coisa possível, mas não digo que seja a solução para tudo. O que faria o senhor retirar seu apoio a Bolsonaro? Só se ele trair a si mesmo. Se ele deixar de ser o homem simples e sincero que ele é e se tornar igual aos outros políticos. Mas isso não vai acontecer. E essa ascendência excessiva dos filhos sobre essa família simbiótica? Eu não acho excessivo. Eu acho que ele tinha que trazer os filhos para mais perto. Mas aí institucionalmente. Não só por causa dá um ministério bom deles. É? Se eu fosse o Bolsonaro, eu faria o seguinte: olha, meu filho, eu quero que você assuma o ministério tal, mas você vai renunciar ao salário do ministro, salário de ministro. Porque eu não sou nepotista. Você vai lá fazer o trabalho, você é um sujeito capaz, você é um sujeito honesto, vai lá fazer o trabalho. E renuncia aos ganhos. Eu sustento você. Eu faria isso se fosse ele, é uma ideia, né? Olha que ele segue seu conselho, hein? Tomara que siga. Tomara que ponha os 3 de ministro, porque os 3 são pessoas muito sinceras, muito honestas. O Carlos, por exemplo, que é o mais ativo, ele... A linguagem dele é uma linguagem de intolerância. Por exemplo, nada que se diga contra os comunistas é discurso de ódio. Por quê? Porque eles são os donos absolutos do discurso, não só do discurso do ódio, mas da prática do ódio assassino.
Ninguém o superou nisso, nem os nazistas o superaram nisso. Se você tomar todas as matanças feitas por governos de direita no mundo, não dá 10% do que os comunistas Isso fizeram. é verdade. História. Então, falar mal do comunista, chamar o comunista de assassino, de monstro, etc., é inteiramente justificado, porque eles são realmente isso. Sucesso extraordinário, eu acho que talvez seja um overstatement, como se diz aqui. Que outro presidente brasileiro fez uma viagem ao exterior com esse sucesso? Me mostre um. Fernando Henrique Cardoso. Nunca teve essa acolhida. O próprio Lula. Nunca teve essa acolhida. Nunca, nem o Lula, nem. Imagina, o que é isso? O Lula foi chamado de o cara pelo Obama. Bom, era o poder da hora, era o presidente da hora. Pelo Obama, né? Sim, outros podem falar, pelo Trump. Mas você não vê o sucesso pelo que alguém disse, mas pelo que foi realmente resolvido. Pelos acordos feitos, tá entendendo? Pela integração da... Aí sim, você veja, a manifestação de respeito que o Trump mostrou pelo Bolsonaro não se compara a essa expressão idiota do Barack Obama, que aliás era um idiota. Barack Obama já foi escolhido aqui o pior presidente americano desde a Segunda Guerra. E não acertou uma. Nada. E agora está aí o Trump tentando consertar, tampar o buraco que o homem deixou. Não é isso?